Vamos para o nosso próximo tema, ainda envolve o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes deve analisar na próxima terça-feira e decidir o futuro do senador Flávio Bolsonaro em relação ao julgamento do recurso que contesta o foro especial do senador que foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso envolve o esquema de corrupção das rachadinhas, em que Flávio é suspeito de se beneficiar de desvios de recursos públicos na época em que era deputado estadual no Rio. O julgamento do caso está parado há 16 meses no Supremo. O Ministério Público do Rio de Janeiro, autor dessa denúncia contra Flávio Bolsonaro, recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal de Justiça de conceder foro especial ao senador. Também, na terça, os ministros do Supremo vão julgar um pedido da defesa de Flávio para arquivar as investigações por supostas irregularidades nesse processo. É um caso que ganhou repercussão nacional, né? O caso das rachadinhas, enquanto o Flávio Bolsonaro ocupava a função de deputado estadual no Rio de Janeiro. Aliás, a Juliana Dalpiva tem feito aqui um trabalho de excelência no UOL, trazendo informações importantes dessa investigação, que não anda diante desse impasse jurídico aí sobre foro privilegiado ou não para o senador Flávio Bolsonaro. Josias. Esse é um desses casos, Diego, que, embora tenham contornos estritamente jurídicos, esse processo está impregnado de política. O presidente Bolsonaro se revela muito otimista nos bastidores com a decisão que será tomada na terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, desse julgamento aí desse caso da rachadinha. O Ministério Público do Rio de Janeiro pede que o caso seja devolvido ao juiz federal Flávio Itabaiana, um juiz que mastiga marimbondos, estava submetendo o Flávio Bolsonaro a um tratamento draconiano, rígido. Muitas provas foram produzidas enquanto o processo esteve sob a condução do juiz Itabaiana. E o Bolsonaro avalia que vai ser assegurado ao filho dele o foro especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para que isso ocorra, vai ser necessário que o Supremo Tribunal ou os ministros da segunda turma rasguem a jurisprudência do próprio Supremo. Lá atrás, quando ainda era ministro, Marco Aurélio Mello negou um recurso do Flávio Bolsonaro, que queria, então, ser julgado como senador, não no Tribunal de Justiça do Rio, mas no próprio Supremo, alegando que ele tinha foro no Supremo. Marco Aurélio negou o recurso e disse: não tem foro, porque o foro se refere, segundo decisões do Supremo, ao cargo que o personagem ocupava no instante em que o crime foi cometido. Então, quando o Flávio perdeu o mandato de deputado estadual, aqueles delitos dos quais ele é acusado como deputado estadual voltam para a primeira instância. Como senador, ele tem o foro se cometer crime também no Senado. Mas o foro não se transfere de um mandato para o outro. Isso foi decidido pelo ministro Marco Aurélio, já há outros casos em que o Supremo deliberou nessa direção. Então, a segunda turma vai ter que rasgar a sua jurisprudência, a jurisprudência do Supremo, para assegurar o foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro. Mas o presidente torce não só pelo foro, mas torce para que o Supremo referende as decisões, avalize as decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Decisões que resultaram na anulação de provas, as provas colecionadas na fase em que o inquérito contra o Flávio Bolsonaro corria na primeira instância. A segunda turma do Supremo é presidida pelo Nunes Marques, um ministro de estimação do Bolsonaro, indicado por ele, o primeiro ministro indicado por ele para o Supremo, indicado menos pelo currículo e mais pelas doses de tubaína que dividiu com o presidente do Alvorada. O relator do caso é o Gilmar Mendes, um magistrado com quem o Bolsonaro diz que gosta muito de conversar. O julgamento ocorre com quase um ano e meio de atraso. Nesse intervalo, a investigação do Ministério Público do Rio foi esquartejada no Superior Tribunal de Justiça. O Bolsonaro quer manter esse processo sedado no pressuposto de que vai conseguir excluir a rachadinha dos debates de 2022. Numa entrevista à Rede TV, o presidente disse que pretende participar dos debates desde que sejam excluídos os assuntos pessoais e familiares.
Quer dizer, o roubo de parte dos salários dos assessores do gabinete do Flávio ganhou as manchetes no final de 2018, quando as urnas já tinham sido contabilizadas. Depois se descobriu que a rachadinha é, na verdade, uma holding com sede no mandato do Bolsonaro na Câmara Federal e filiais nos gabinetes do Flávio e do Carlos Bolsonaro. Imaginar que esse tema, seja qual for a decisão do Supremo, imaginar que esse tema vai ser excluído dos debates da sucessão é algo tão ilusório quanto acreditar que ninguém vai incomodar o Lula com questões sobre a corrupção nos governos do PT, ou ninguém vai perguntar ao Sérgio Moro sobre as acusações que pesam contra ele de parcialidade na Lava Jato. É uma ilusão.